Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar esses papos muito interessantes que a gente está tendo até agora, só que agora a gente vai falar de inovação e transformação, né? E a gente vai receber aqui três pessoas muito bacanas. Me permita aqui que é minha colinha para não esquecer. A gente vai conversar hoje com o Renato Veloso, que é CEO do Doutor Consulta. A gente vai conversar com o Gustavo Pagotto, que é diretor da Creditas. E a gente vai conversar com a Priscila Siqueira, que é a Country Manager da Gympass. Eu vou chamar o Gustavo para entrar e a gente começar esse papo. O Gustavo vai estar aqui presencialmente com a gente e o Renato e a Priscila vão estar nos acompanhando na nuvem, né, à distância. Mas a gente vai começar esse papo aqui sobre como a gente está trabalhando o tema de inovação dentro das companhias, né? Como a gente pode, como se transformar com sucesso. E a gente vai conversar com três empresas que há bem pouco atrás eram o que a gente chama de startups, e hoje são grandes empresas, empresas em pleno crescimento. Então, a gente vai tentar entender como essa jornada, né, como eles estão tratando essa jornada, o que a gente pode aprender com isso. Gustavo, prazer te conhecer, um prazer estar aqui com você hoje. Eu queria entender um pouquinho sobre a Creditas, né, quer dizer, como está sendo essa jornada, se você pudesse contar um pouquinho, né, de uma empresa que está crescendo bastante, num ambiente que está se desregulando, vem aí banco, Open Banking, Open Finance, né? Quer dizer, conta um pouquinho do momento da Creditas e o que vocês estão aprendendo nessa jornada de transformação. Bom, primeiro, muito prazer, Salvador. Obrigado pelo convite, pelo grupo aí Gestão RH. É um super prazer estar aqui com você, com a Priscila, com o Renato, poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu e aprende todos os dias, né? Em startup, acho que não existe o conceito, a empresa não é exatamente isso, ela está todo dia se adaptando e tentando chegar para atender melhor os clientes. Contando da história da Creditas um pouco, a gente está completando 10 anos, né? Estamos chegando muito próximo aí de completar uma década. A empresa surgiu como um portal que chamava Bank Fácil para fazer comparação de taxa de juros entre cartões de créditos, e hoje a gente é uma empresa que atende três grandes ecossistemas, né? A gente começou oferecendo crédito para as pessoas, através das suas garantias, de um veículo, de um imóvel ou do seu salário, e a gente percebeu que a gente podia e que a gente precisava ir além, a gente tinha que ajudar os nossos clientes a viabilizarem suas novas conquistas. Então, disso derivou muitos outros produtos. Então, quando a gente fala de veículo, a gente compra e vende carros, faz seguro, faz o financiamento. Quando eu falo de imóvel, eu faço um refinanciamento do imóvel, eu faço uma reforma. E quando a gente fala de salário, a gente começou oferecendo empréstimo consignado via parcerias com o RH, mas a gente viu o que aconteceu nesses últimos 2 anos, falando de benefícios flexíveis como um todo, a gente começou a criar um portfólio gigante para chegar nos RHs e oferecer tudo isso. Então, a gente estava até conversando um pouquinho antes, eu entrei na empresa 2 anos e meio atrás, a gente tinha 1.500 funcionários, não era um unicórnio, hoje a gente tem mais de 4.000 pessoas, quase 5 bilhões de dólares de valuation, e não para de crescer e cada dia novos produtos e novos serviços. Então, é uma mutação constante e acho que vai ter bastante para a gente trocar aqui com o Renato e com a Priscila. Muito legal. E Priscila, agora eu vou chamar os meus amigos da nuvem, né? Assim, o Gustavo está aqui, tem dois convidados que estão à distância. Mas queria começar com você, Priscila. Eu vou falar assim dos mais digitais até o mundo físico, né? Quando eu for falar do Renato, né? Porque esse negócio de abrir loja é complicado, né? É um jogo bastante difícil. Mas, Priscila, conta um pouquinho a jornada da Gympass, né? Que uma multinacional hoje brasileira, né? Que está em vários países e nos enche de orgulho, né? Mas conta um pouquinho, eu inclusive pode ter que falar para você que eu fui um dos primeiros clientes quando eu era lá responsável pelo RH do Pão de Açúcar, então acompanhei um pouquinho essa jornada. Mas conta um pouquinho esse momento da Gympass e como principalmente vocês passaram por essa grande crise, né? Que foram as pessoas em casa sem poder fazer exercícios, né? Isso, exatamente. Bom, obrigada, um prazer enorme estar aqui com todos vocês, né, com o Renato, Gustavo, Salvador, realmente foi aí um dos nossos primeiros clientes, né, Salvador, acho que eu estou aqui há 4 anos na empresa, vim aí do mundo de tecnologia, então é muito legal, porque aí você está falando de nuvem, nós somos o híbrido já, né, porque a gente tem um pouco físico e um pouco digital, então nós realmente ficamos aí no meio, né. Bom, o Gympass também é uma empresa que já vai aí completando os 10 anos, uma empresa que nasceu tradicionalmente lá
quando ela nasceu, foi fundada aí por 3 brasileiros, né, que fundaram o Gympass com o objetivo de ser vendas de diárias em academias. Na verdade, assim nasceu o Gympass. Depois de 5 anos, ele se transformou, e era um produto muito voltado para a pessoa física, né, vender para as pessoas irem à academia quando elas quisessem, no momento que elas quisessem. E daí, depois de um tempo, a gente acabou tendo aí as dificuldades de escalar, etc., e a gente virou um produto, uma solução corporativa para atividade física. Então, no final do dia, as empresas adquiriam o Gympass para que eles tivessem, para dar acesso aos colaboradores às diversas academias e estúdios que a gente tinha, até o grupo Pão de Açúcar, né, o GPA, foi um dos nossos primeiros clientes, né, que no final colocava isso dentro do benefício, dentro da área de benefícios aí da empresa. Hoje também, né, Doutor Consulta, a própria Acreditas, além de cliente, é parceiro, então, ou seja, nós estamos aqui todos em casa, né? Mas o mais interessante é que a gente veio com essa missão, e a nossa missão era vencer o sedentarismo, então trabalhar para levar as pessoas, tirar as pessoas do sedentarismo, levar as pessoas para fazer uma atividade qualquer, para colaborar com a sua saúde, com o seu bem-estar. E aí veio a crise. Na crise a gente se viu aí durante algumas semanas sem produto. Ontem até a gente estava relembrando, eu e o César falando um pouco sobre isso, a gente ficou algumas semanas sem produto para ninguém, nem para os clientes, nem como empresa, como RH, nem para os usuários, né? Mas aí vem um pouco do que a gente vai conversar bastante, um pouco da questão da inovação, né? A gente já tinha um projeto de bem-estar no forno, a gente antecipou esse projeto, e aí, muito em parceria com os nossos clientes, com os nossos parceiros, a gente conseguiu colocar isso no ar. E aí a gente colocou, o que era esse projeto? Era colocar dentro da nossa plataforma aplicativos já existentes no mercado, como Calm, como Strava, esses tipos de apps, na versão premium. E aí, no final do dia, colocamos personal trainer. Agora a gente até acabou de adquirir uma empresa aqui de personal trainer. Então, ou seja, no final, hoje a gente saiu de ser uma solução, um benefício de atividade física, para ser uma plataforma digital de bem-estar para as empresas. Então, a gente passou, eu falo que a crise, né, o 2020 teve todas as coisas, né, ruins que teve, mas para a gente foi uma reinvenção do nosso negócio, né? Nós saímos aí até, arrisco não, eu falo com bastante certeza que a gente saiu mais forte depois de 2020. Acho que vai ter bastante para a gente trocar aqui. Imagino. E, Renato, você, quer dizer, saúde estava no olho, está no olho do furacão hoje, do que o mundo hoje está vivendo, né? O Doutor Consulta vem fazendo parte, né, desse processo. E é uma empresa que tem uma presença forte no mundo físico, né? Eu queria que você contasse também um pouquinho do momento do Doutor Consulta, né? Como é que está sendo essa jornada para vocês e o quão importante é a tecnologia, mesmo com essa presença no mundo físico. Bom, Salvador, primeiramente gostaria de agradecer o convite aqui da Gestão RH, sou fã deles há muito tempo. Eu sou cofundador da Odontoprev e eu patrocinei muitos eventos da Gestão RH. Tenho uma grande alegria de estar aqui de novo nessa casa que sempre acolheu muito bem o RH, né? Prazer também estar aqui com a Priscila, com o Gustavo. Me sinto em casa porque eu sou cliente dos dois e temos investidores comuns com as duas companhias. E também por estarmos aí disruptando os nossos setores tão importantes, né? Bom, o Salvador, o Doutor Consulta, apesar dele estar vamos dizer assim, a gente está aí no olho do furacão, né? Nesse problema de pandemia, um problema tão grande de saúde no mundo inteiro, né? Você liga a televisão hoje, você vê que os caras estão fazendo um lockdown na China, porque apareceu uma nova variante, e daqui a 3 dias a variante está aqui no quintal de casa, né? Quer dizer, então hoje o mundo ficou muito pequeno quando a gente pensa em saúde, né? Bom, falando um pouquinho do Doutor Consulta, a gente já nasceu como uma empresa para disruptar esse setor, né? Criando um segmento novo, esse que lá no comecinho, como ninguém sabia exatamente o que era, nos apelidaram como clínicas popular, mas logo as pessoas entenderam que o nosso papel era muito mais do que isso, né? Quer dizer, nós somos uma health tech
que, através do mundo digital, uma empresa que nasceu em cima de uma plataforma tecnológica, a gente conseguiu criar um ecossistema e cada vez colocando camadas acima de camadas, e hoje nós somos um ecossistema completo em atenção primária e secundária, usando muita tecnologia para chegar na qualidade que a gente chega, ao mesmo tempo sendo bastante acessível para aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma saúde privada, e também melhorando o acesso à saúde, porque a gente sabe que a saúde pública no Brasil, ela infelizmente, pelo tamanho da população, enfim, tamanho do país, é difícil você ter recursos suficientes para entregar uma saúde de primeiro mundo, né? O nosso modelo ele é muito digital, apesar de a gente ter os centros médicos físicos, onde você vai fazer uma consulta, mas você entra no nosso, você tem uma coisa que está te incomodando, uma dor nas costas, uma dor na cabeça, um olho vermelho, alguma coisa do gênero, você hoje já consegue, através do nosso blog, de uma forma digital, já tirar algumas dúvidas do que pode ser isso. Você consegue escolher o seu centro médico, escolher seu médico, marcar a consulta de uma forma absolutamente digital, pelo aplicativo, pela internet. Enfim, você paga essa consulta, esse exame, enfim, que a gente faz. E você pode até fazer consulta, caso você opte pela telemedicina, né? Então, mas obviamente que um sistema de saúde completo, ele não pode abrir mão de um atendimento físico. Então, a gente também traz muito para o nosso modelo de um varejo de saúde, né, onde você vai se consultar pessoalmente, né? E sem dúvida alguma, a telemedicina não vai tirar a importância da humanização do atendimento físico, pessoal, o toque do médico no paciente. Obviamente que em muitas especialidades você precisa realmente dessa interação pessoal, mas a telemedicina, o digital também está ajudando muita gente, até reduzindo custos, porque você pode fazer consultas de retorno, esse negócio todo, à distância. E a gente também criou, a gente é 100% verticalizado na parte de exames, né? Fazemos qualquer tipo de imagem, exame de imagem, laboratoriais, dentro do doutor consulta, mas também temos a coleta domiciliar, que a gente desenvolveu durante a pandemia, né? Então, é mais uma ferramenta aí que a gente desenvolveu durante a pandemia, para que as pessoas que se sentiam menos seguras de sair de casa tenham atendimento dentro da sua casa, né? Mas é um grande desafio, né? Um grande desafio a gente levar uma saúde de altíssima qualidade, num preço acessível, e que as pessoas, para que as pessoas realmente precisam. E a pandemia mudou muito a cultura de como usar a saúde, né? De como usar o tratamento da saúde, como se manter saudável, porque a gente já viu que as pessoas saudáveis passam muito melhor do que aquelas que não são tão saudáveis numa pandemia como essa que nós estamos vivenciando, né? Legal. E, Gustavo, aproveitando aqui essa vivência, tanto o Renato quanto a Priscila, quanto você, falaram sobre marketplaces, ecossistemas, plataformas, e hoje é o nome do jogo isso, né? Você até mesmo falou, quer dizer, só nesse painel aqui já tem vários parceiros, né? Já tem várias alianças. Quais são essas dores e delícias, né, de você se transformar numa plataforma, se transformar num ecossistema? Quer dizer, é a ambição de todo mundo, mas é o santo graal, mas é difícil chegar lá, né? A gente tem visto que muitas empresas sofrem muito no processo. O que vocês aprenderam, né? E quais são as dificuldades e o que vocês estão vendo de oportunidades nessa criação de plataforma? Eu acho que o que é mais interessante nesse contexto de marketplace é que as empresas que estão crescendo, como é a Acreditas, como é o Gympass, como é o Doutor Consulta, entenderam que tem que colocar o cliente no centro, né? Então, como eu consigo atender melhor esse cliente? E o marketplace, na verdade, ele acontece por todas as necessidades desses clientes, e eu vou construindo produtos e serviços ao redor dele, né? Acho que todas as 3 empresas são tecnológicas, por mais que algumas tenham coisas mais físicas do que outras, né? Quando a gente pensa em Acreditas, é um site, é um aplicativo. Não, a gente tem uma fábrica, o Sérgio, nosso CEO, fala que a gente tem uma fábrica de carros, né? Um centro de preparação de veículos, que a gente tem milhares de veículos que são consertados e arrumados, o famoso martelinho, olha, manutenção. A gente também tem um mundo físico, tem loja em shoppings. Por quê? Porque a gente se aproxima do cliente. E a tecnologia viabiliza isso. Se você partiu do mundo digital, você vai se aproximar mais do mundo físico e vice-versa. Do nosso lado, quando a gente fala, né, eu cuido da nossa divisão que fala de benefícios com os RHs. A gente conversando com o RH
é da onde vêm as grandes oportunidades. Então, conversando com os RHs no começo da pandemia, a gente tinha um produto que era o empréstimo consignado, a gente começou a perceber que as pessoas estavam tendo muitas emergências. Para quem não tinha plano de saúde, comprar um exame lá do doutor consulta, ou a pessoa precisava comprar cadeira para fazer home office, mesa para fazer home office, não tinha cartão de crédito, e como que essa pessoa ia comprar para se adequar para ficar em casa? A gente criou um marketplace, a gente criou antecipação de salário, a gente começou a ver essa demanda de benefício flexível, criou outro produto. Então, tudo passa por você ouvir o seu cliente, ver qual que é a demanda dele, e aí corre atrás para desenvolve produto, começa com MVP, nem sempre tudo é totalmente digital, e as empresas que conseguem fazer essas várias iniciativas em paralelo, algumas vão dar certo, outras vão morrer. A Priscila teve o excelente, incrível exemplo da Gympass. Eu usei muito, Priscila, durante a pandemia ali, eu tentei alugar uma bicicleta ergométrica dentro de casa, não deu certo, eu preferi usar o personal trainer pelo app lá do Gympass. Mas é isso, assim, você precisa olhar para o seu cliente, ver a necessidade dele e ter sempre várias iniciativas em paralelo. Então, para a gente, foi super, a empresa totalmente se transformou. É muito difícil dizer o que a gente faz, mas no final a gente sabe o que a gente quer, viabilizar novas conquistas dos nossos clientes. É dessa forma que funciona. Muito legal. Aliás, aproveitando até a Priscila, né? Quer dizer, tem muita gente que está nos assistindo que não são empresas digitais ou não começaram digital e todos nós enfrentamos a mesma crise, né? Eu queria ouvir um pouquinho você, Priscila, que é uma empresa que começou digital, uma empresa que se tornou uma multinacional brasileira e talvez, né, tenha enfrentado a sua primeira grande crise, né, onde você teve que, como você mesmo falou, usar uma palavra que a gente usa muito nas startups, o pivotar, né, ou seja, você ir para outros caminhos e de forma muito rápida. Conta um pouquinho mais sobre isso assim, para a gente. O que foi essa crise para vocês? Como é que vocês reagiram? E o que vocês aprenderam? Né, que vocês vão estar, que você acha que se tornou perene dentro da cultura de gestão da Gympass? Ótimo. Vou até começar assim, a gente, na verdade, eu vou até começar assim, o que nós aprendemos, Salvador, aprendemos é que a gente tem que sempre estar preparado para o que a gente não sabe e que vai vir, né? Esse ano é um grande exemplo disso, né? Já que a gente achou que tudo vai voltar ao normal, de repente vem esse tema guerra, não sei o quê, ou seja, então isso a gente aprendeu, até assim, até a nossa forma de gerir está muito ligada a isso, sabe? Mas o que no momento lá da pandemia, o que aconteceu, né? A gente, primeira coisa que acho que até foi uma iniciativa aqui do César que ele fez e foi muito, muito interessante, foi separar a empresa em dois grandes grupos, né? Então, a gente tinha um grupo que a gente chamou um grupo de ataque e um grupo de defesa. Então, isso foi o que nós fizemos. Então, o grupo de defesa era o CFO, o time que ia cuidar das despesas da empresa, né, de manter a sustentabilidade da empresa, e um time de ataque, onde esse time estava focado em o que nós vamos fazer. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode esperar e nem ficar aqui esperando. Então, a gente dividiu e era um time que se reunia todos os dias, e foi aí que a gente, obviamente, a tecnologia estava sempre muito a nosso favor, né? Porque eu falo que, até vou abrir um parênteses aqui, que eu falo o seguinte, a pandemia trouxe a transformação digital que a gente sempre falou que ela existiria, a pandemia fez isso acontecer de verdade, né? Porque todo mundo passou a ser digital, né? Em todos os sentidos, até na questão de pedir uma comida, né? Pessoas que nunca pediriam, na pandemia passou a pedir de uma forma digital. Então, isso tudo aconteceu muito, isso influenciou demais o nosso setor, porque as próprias academias não estavam necessariamente preparadas para entrar nesse mundo digital. Então, logo que começou, que fechou tudo, elas começaram a dar aula no YouTube, e a gente, como já estava vendo isso acontecer na Itália, fora, né, em outros países, falou, olha só, isso não vai ser uma crise, não vai ser um fechamento de 1 mês, 2 meses, então a gente começou a trabalhar com eles no sentido de como que a gente, vamos monetizar isso, né? Como que a gente, e aí vamos dar aula, vamos começar a dar aula disso online, e aí a gente ajudou em todos os sentidos, desde a disponibilização de uma plataforma de stream para que eles pudessem dar aula, até workshops para que eles pudessem fazer aulas mais
que fizessem sentido. Então, esse é um lado, né, dos nossos parceiros. E aí, obviamente, o RH, né, que é o outro lado do nosso ecossistema, também a gente começou a apoiar com ações, porque o RH viveu um mundo assim, né? Eu acho que todo mundo viveu isso. Primeiro colocou todo mundo em casa. Depois, como que eu faço para garantir a segurança dessas pessoas em casa e garantir que elas continuem produtivas e tentar ajudá-los nesse momento de adaptação? Então, foi aí que a gente entrou muito junto com os RHs e fizemos várias ações, aulas coletivas, sessões com os nossos parceiros, enfim, fizemos várias coisas com o RH. E aí veio o tema de antecipação desse projeto de wellness que a gente tinha, colocou no ar uma versão beta. Todo mundo que conhece tecnologia sabe mais ou menos o que é uma versão beta, não é necessariamente uma versão preparada, mas aí juntos a gente foi construindo, a gente criou um time aqui, então todos os dias nós tínhamos reuniões. Para vocês terem uma ideia, esse projeto ia ser um outro app do Gympass, e no final agora ele incorporou dentro do produto, faz parte da nossa solução como um todo, e durante a pandemia, a gente foi ouvindo demais os feedbacks dos clientes, feedback dos usuários, etc., e foi melhorando. A cada dia a gente tinha reuniões todos os dias. A gente quase que trabalhou 24/7, porque a gente tem um hub em São Paulo, tem um em Portugal e um aqui em Nova York, então, ou seja, esse trabalho de todo mundo foi 24/7. Então, acho que, para nós, essa pivotada, né, ela aconteceu durante esse ano de 2020. Chegou no final do ano de 2020, a gente falou o seguinte: nós não somos mais uma empresa só de atividade física. A gente já tem a questão de nutrição, tem meditação, tudo isso dentro da plataforma. E foi aí que a gente mudou até a nossa missão, né, de empresa. A gente passou a nossa missão hoje é que o bem-estar seja universal. E o que ficou de aprendizado, além dessa questão, né, de que a gente está todo mundo vulnerável, né? Eu acho que também de lição ficou a gente tem sempre que continuar fazendo alguma coisa que a gente desenvolvendo projetos de inovação. Então, hoje a gente tem uma área que a gente chama de New Ventures e que eles estão sempre colocando outros projetos. Então, aí a gente tem várias coisas que já estão sendo lançadas, como para a saúde mental, mas crônicos, diabéticos, enfim. Então, esse foi o nosso aprendizado, a importância de ter uma área sempre olhando para o lado da inovação, né? E separado da operação, porque a operação está aqui no dia a dia e alguém pensando no futuro, né? Muito legal. E Renato, aproveitando essa tua experiência, quer dizer, a Doutor Consulta ainda continua, quer dizer, você falou do conceito de criação de um ecossistema bastante complexo de saúde. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa coisa do físico e do digital, né? Esse mundo, esse palavrão que às vezes a gente usa do digital, né? O quão é importante a coleta de dados, o quanto é importante conhecer, né, o seu negócio, ou ter dados e essa integração entre você abrir uma operação física, coletar dados, trabalhar isso no digital. O quão é importante isso para você dentro do modelo de negócio hoje do Doutor Consulta? Olha, Salvador, é fundamental, né? Como o Gustavo falou agora há pouco, a tecnologia ela aproxima, ela facilita, ela melhora a experiência do cliente, traz muita eficiência, né? O nosso negócio, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que levar eficiência, qualidade para o nosso cliente. Então, imagina bem o nosso desafio, né? Nosso desafio é que o paciente que é um cara de classe média, média baixa, classe B, classe C, né? Que não tem muitos recursos, né? E que precisa ir no médico, mas não consegue acesso ao SUS, né? O nosso propósito aqui é salvar vidas, encurtando as filas da saúde, né? E você precisa ser eficiente na vida dele. Aqueles R$100 que ele tem para gastar, ele precisa chegar num diagnóstico completo, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo que a gente precisava colocar camadas, porque a gente precisa chegar num diagnóstico. Então, imagina, a pessoa tem uma dor nas costas, uma dor na cabeça, tem uma vermelhidão no olho, ou qualquer coisa do gênero, e ele está na ansiedade de saber o que é aquilo, né? Ele precisa chegar no diagnóstico. Ou então, ele é um crônico, ele é um diabético, um hipertenso, um obeso, né? Um cardiopata, e ele precisa se manter saudável, né?
e aí ele precisa de uma ajuda de um médico, né? Então, para a gente chegar nessa eficiência, primeiro, a gente foi colocando camadas. Então, a gente começou com a atenção primária, a gente viu que para chegar num bom diagnóstico, para tratar dos crônicos, que são aquelas pessoas que mais precisam, você precisa estar na atenção secundária. Ou seja, não basta estar na primária, você também tem que ter os especialistas. Fora isso, para você chegar num diagnóstico, você precisa fazer um exame. Você precisa fazer exames de análises clínicas, exame de sangue, enfim, essa coisa toda, e também de imagens. E a gente entendeu que para ser acessível, para ser competitivo, para ter custo baixo, nós teríamos que verticalizar isso. Porque na época que nós usávamos parceiros, né, uma parte do financeiro ficava na cadeia. E isso não era revertido para a gente abrir a boca do funil para trazer mais gente, né, mais gente que está precisando da gente, né? Daí aprendemos também que, poxa, dados, como você colocou agora, é fundamental, né? Então, nós começamos com prontuário eletrônico de terceiros, nós não achamos uma solução que satisfizesse todas as nossas necessidades, então nós desenvolvemos o nosso prontuário eletrônico, desenvolvemos os nossos medical guidelines, e hoje a gente, de fato, tem todos os dados do paciente. Tudo que a gente faz é baseado em dados. Tudo, né? Posso até dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que a maior ineficiência de um sistema de saúde é quando você tem slots ou consultas de médicos que não são ocupadas. É a mesma coisa com o raciocínio do avião que decola com poltronas vazias, né? Aquele dinheiro nunca mais volta. O avião foi embora, cadeiras vazias, então... E aqui é a mesma coisa, né? Só que o médico fica de braço cruzado e ele quer receber, né? Então, através de dados, nós criamos, por exemplo, um sistema proprietário que através de algoritmos e de inteligência artificial, hoje a gente abre uma escala médica com 15 dias de antecedência, com no mínimo 84% de ocupação, mas quando chega no dia da consulta, nós temos 94%, 95% de ocupação. Já prevendo quantos pacientes vão faltar em cada especialidade, e mais do que isso, nós temos 30 centros médicos, a gente tem 60 especialidades médicas e cirúrgicas, nós temos uma infinidade de tipos de exames, nós temos 7 dias a semana, 12 horas por dia. Onde é que eu vou colocar o oftalmologista, o ginecologista, o urologista, o clínico geral, o ortopedista, né? Então, esse sistema me fala, eu tenho mais de 70 mil opções de botar o médico naquele lugar, e esse sistema nos fala, através de dados, que a gente chega nele, qual o melhor médico que tem que estar na segunda-feira no centro médico, por exemplo, do Ibirapuera, às 8 horas da manhã. E aí a gente levou uma ocupação de 67%, 64% para 94%. Então, isso, eu estou só dando um exemplozinho muito pequeno, muito simples, do que o dado transforma uma empresa que tem no seu DNA, é uma empresa digital, né? E assim por diante. E aí a gente coloca todos os dados do paciente, o resultado de exame, todos os dados do prontuário eletrônico, se ele foi no oftalmologista. Por exemplo, você tem um diabético, né? O diabético também tem outros problemas de saúde, e é interessante que todos os médicos que estão atendendo ele tenham acesso às mesmas informações. Então, está lá no prontuário eletrônico. Então, as decisões que a gente toma para o paciente, elas são baseadas nos dados do próprio paciente, né? E os nossos medical guidelines orientam os médicos a que decisão tomar. E tudo isso traz uma baita de uma eficiência para o nosso sistema, tá? Então, assim, apesar de sermos uma empresa que quem olha de fora fala assim, aquilo ali, voltando lá atrás, né, que até foi um jargão que nos ajudou bastante no entendimento do usuário, né? Clínica popular, né? Que o cara queria entender para quem que a gente era feito, né? Mas, na verdade, para quem quer atender a essa classe social, se você não usar dados, se você não trouxer o maior número de informações possíveis para colocar para esse paciente a melhor decisão e de uma forma certeira, porque ele não tem dinheiro, ele não pode vir aqui marcar com um especialista e eu falar que não é bem isso que ele precisava vir em outro. Ele não tem o segundo R$100 para pagar. Então, a gente precisa, de uma forma bastante inteligente, com o uso de muita tecnologia, ser absolutamente assertivo e
resolutivo para esse paciente. E a novidade, quer dizer, a gente sempre trabalhou muito integrado na atenção primária e secundária, de novo, como eu falei, absolutamente completo o nosso ecossistema, e recentemente nós temos agora o nosso plano de saúde. Então tem uma parte dessa nossa população que também vai ter acesso, já tem acesso agora através do nosso plano de saúde, que chama Cuidar-me, e que a gente faz também uma conectividade também com a alta complexidade com hospitais que são credenciados, né? Então, cada vez mais crescendo aqui o ecossistema, e se não fosse a tecnologia, se não fosse o mundo digital, a gente, apesar de termos também um bom pedaço de varejo, né? Quer dizer, que a pessoa venha até o nosso centro médico, a gente não poderia chegar onde chegamos. Muito legal. Gustavo, empresas inovadoras pensam em plataforma, como você muito falou, colocam o cliente, tem essa obsessão pelo cliente, tem a capacidade de uma Gympass de reagir, né, de se reinventar. Como o Renato colocou muito bem, essa coisa, a importância do dado em todos os momentos para você tomar uma decisão e ser eficiente. Eu queria que você comentasse agora o aspecto, talvez, da cultura, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, vocês estão crescendo, né, de uma forma, né, os três aqui crescem de uma forma muito rápida. E como manter a cultura? Né? Você mesmo quase duplicou o seu time, né, ou triplicou o seu time, e agora espalhado, né, com o tema do home office, não só no mesmo lugar, mas espalhado. O que vocês estão fazendo para manter o espírito, a cultura e o foco, né, dentro da Acreditas? Legal, acho que esse é Falei certo, Acreditas? É isso aí. Eu acho que o grande desafio, né, de quem está crescendo muito, principalmente nesse contexto de trabalho remoto, é você conseguir, de fato, manter aquela cultura de quando você estava todo mundo no escritório, você escrevia as coisas na parede, todo mundo conversava, tinha as reuniões, você conseguia transmitir a cultura de uma pessoa para outra. A gente tem dentro da Acreditas um investimento muito grande em relação a isso. Acho que a gente tem uma vantagem de ter construído uma cultura muito boa e inclusiva, né? A gente ganhou diversos prêmios aí ao longo do ano passado de empresas mais humanizadas, Great Place to Work, etc. Mas o processo começa no processo de recrutamento. A gente enfim, está contratando muita gente, eu converso com muito candidato. A primeira pergunta que eu faço para todo candidato que é entrevistado por mim, como foi o processo até aqui? Com quem você falou? Como você se sentiu? E acho que o papel das lideranças é garantir que as pessoas estão sendo tratadas desde o primeiro toque, desde a primeira abordagem, de acordo com a nossa cultura. Depois as pessoas entram, tem um onboarding, e o onboarding está sempre sendo repensado. Muitas pesquisas de avaliação de clima, isso é uma coisa que evoluiu muito também durante a pandemia, né? As empresas antes faziam escutar mais, e as empresas faziam isso às vezes com mais tempo, né? Fazer uma pesquisa anual de clima. A gente faz isso agora a cada 2, 3 meses, com temas diferentes, né? Porque o que acontecia? Você tinha aquele padrão de pesquisa, aí você pegava as avaliações de cada um dos gerentes, voltava para ele, você precisa melhorar aqui, você precisa dar mais feedback. Aí o cara queria melhorar aquela nota dele de dar mais feedback. Então agora não, você nunca sabe qual que é a pergunta da próxima pesquisa. Então você está sempre melhorando, é um viés sempre de como é que eu vou evoluindo, o meu time evoluindo a gestão, trabalho muito forte de onboarding e feedback sobre isso, e um trabalho de lideranças, né? Acho que isso é super importante, a representatividade, obviamente, é fundamental. A gente tem metas de diversidade em todos os níveis da estrutura, sejam de todos os tipos de diversidade possível. Mas acho que tem um ponto fundamental, e que a gente lidando com RHs todos os dias dos mais diferentes temas, é você falar com o funcionário. O RH tem que conversar com o funcionário, entender o que está acontecendo, por diversos canais. Os canais tradicionais, abertos, onde você sabe quem é a pessoa, você dá voz, você tem essa transparência, e os canais indiretos, né? Então, os canais de ombudsman, né? Essas pesquisas para você ouvir as necessidades reais dos funcionários e se adaptar dentro desse contexto. Uma das coisas que foi muito interessante ao longo da pandemia, dentro da Acreditas e também fora, a gente percebeu que os RHs, né, a gente obviamente tem uma cultura muito aberta de falar sobre dinheiro. Afinal, a gente conversa e dá orientação financeira para pessoas todos os dias, né? O nosso time de atendimento, a gente chama de consultores financeiros, para poder ajudar as pessoas em relação a isso. Mas a gente percebeu que para o RH era um grande tabu falar sobre dinheiro com os funcionários, que chega muito perto do absurdo, né? Porque as pessoas vão trabalhar
para receber um salário. Se você não conversar sobre dinheiro, sobre o seu funcionário, você tem um problema. Então a gente viu um crescimento muito grande do nosso programa de educação financeira. A gente começou a fazer conversas dentro dos times, porque você fala, pô, mas a Acreditas não teve um programa, não teve uma demissão em massa, não teve corte de salário durante a pandemia, porque a gente continuou crescendo, mas dentro das famílias dos nossos tripulantes, como a gente chama os nossos funcionários, teve pessoas que foram demitidas, teve pessoas que eram arrimo de família e teve falecimento de pessoas que eram relevantes dentro da participação do planejamento familiar, e a gente precisou ajudar essas pessoas no dia a dia financeiro. Tinha pessoas que estavam altamente endividadas com cartão de crédito, no rotativo do cheque, e a pessoa não tinha R$100 para fazer uma consulta, muitas vezes, né? Então, a gente percebeu que essa era uma necessidade muito grande, e acho que de toda essa questão cultural e o que a gente se provoca todo o tempo, e a gente tenta falar com os mais de 2.000 RHs que a gente tem ali como parceiros, como que você está escutando o seu funcionário ou você não está falando de um tema que você não é especialista, né? A gente, por exemplo, a gente não é especialista em saúde física, a gente é parceiro lá do Gympass por conta disso, né? Então, pô, eu recebo lá uma comunicação do Gympass, tem palestra, tem vídeo para a gente se juntar com, eu escuto a minha dor, né? Eu escuto a dor do funcionário, trago para dentro de casa. O que eu conheço? Cara, o RH não tem braços infinitos, em geral, e os RHs que estão ouvindo a gente sabem muito bem, né? O RH tem mais o budget cortado do que um budget adicional, né? Então o RH ele não tem a solução para todos os problemas, ele vai precisar buscar alternativas em muitos lugares e existem, enfim, tem muitas startups surgindo para isso, muitas empresas que podem apoiar para levar essa resposta para o RH e no final, a cultura está em constante movimento. Se você ouvir o seu funcionário, o que deixa ele mais feliz, o que deixa ele mais chateado, você vai estar sempre evoluindo e melhorando o seu ENPS, o indicador que você usar internamente. Legal. E Priscila, até você como uma presidente de uma operação, mulher, uma líder bem importante, eu queria que você comentasse um pouquinho, quer dizer, todas as pesquisas que a gente tem acesso falam da importância da diversidade, inclusive da diversidade cognitiva, para a inovação, né? Lugares onde você não pode se comunicar, ser o que você quer dizer, geralmente são lugares menos inovadores. Você teve um histórico que passou por empresas como Oracle, né? Uma empresa global, agora você está na Gympass como uma líder de uma operação importante da empresa. Eu queria que você comentasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, a importância da diversidade, inclusive cognitiva, de você poder discutir, entender vários pontos de vista para o processo de contínua criatividade e inovação. Oi, Salvador. Eu acho que esse tema de diversidade, né, e inovação estão totalmente ligados, né? Eu acredito muito naquela questão de que o que você não vê, você não sente, né? Então, você tem que ter ali todo mundo muito mais próximo. Próximo não precisa ser necessariamente sentados no mesmo lugar, né? Vamos deixar claros isso, né? Mas precisa ter realmente essa diversificação. E quando a gente fala de diversidade cognitiva, estamos falando de diversidade de gênero, de LGBT, estamos falando de diversidade racial, mas também estamos falando de diversidade social, né? Que é um tema que eu também tenho levantado forte essa bandeira, porque tudo isso faz a diferença, né? Se eu tiver todo mundo igual na cadeira de tomadas de decisão em específico, a gente vai ter, obviamente, que vai sair o mesmo resultado lá no final, né? Porque todo mundo pensa igual, se comunica igual, tem o mesmo, eu falo que tem o mesmo framework de pensamento, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Aqui no Gympass, a gente é uma empresa que foi construída majoritariamente por consultores, né? O César veio da McKinsey, então, ou seja, a gente foi construída uma empresa de consultores, que basicamente é McKinsey, BCG, então era esse o grupo que estava aqui. Eu, quando cheguei, vim de um mundo diferente, a gente foi trazendo pessoas com pensamentos diferentes, e aí, então, hoje eu acho que a gente é muito mais diverso nesse sentido, ainda tem aí um caminho para seguir, né, como sempre, mas eu acho que
E aí, vou usar até um pouquinho do que o Gustavo falou, vamos dizer assim, uma missão de toda a organização, né? Não é nem só do RH, nem só do CEO, nem só do responsável da área, do country manager, ou seja, é uma responsabilidade de toda a organização. Então, por exemplo, quando a gente tem de todos assim, como varejo, vamos imaginar que a gente tem todo tipo de talento. Eu tenho pessoas bem qualificadas, assim como eu tenho pessoas que fazem ativação nos clientes, que não necessariamente são, né, que não necessariamente nem são formadas às vezes, né? A gente tem muita gente que faz estágio e tudo isso. Então, a gente começou a olhar para isso com muito cuidado, né? Porque a gente vem cada dia mais no Gympass trazendo o conceito de que é uma empresa internacional, o inglês passou a ser uma coisa importante para todo mundo, mas como que a gente consegue atrair pessoas, né, e trazer para dentro da nossa organização, não necessariamente, dependendo da posição, não preciso que ele fale inglês, por exemplo, né? Então, a gente fez várias ações nesse sentido, de poder trazer pessoas que são, né, que fazem parte desses grupos de minoria, e isso tem sido muito legal. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura muito de liberdade, você ser quem você realmente é. Então, é muito interessante. A gente teve o prazer de fazer uma festa aqui no final do ano, com todos os cuidados, tudo, mas a gente conseguiu, e aí era muito legal. Quantas pessoas chegaram para mim, por exemplo, falando que ele podia ser quem ele era dentro do Gympass. Então, isso para a gente é um motivo de orgulho gigantesco. E aí são essas as pessoas que a gente dá voz para eles, porque aí é um momento que você tem que dar voz para todo mundo. Então, hoje no Gympass a gente também faz as pesquisas menos tempo, né? A gente não faz aí por quarter, né? A cada 3 meses hoje. E aí essas pessoas têm voz. E aí é muito legal, porque a gente também tem uma sessão de town hall que a gente faz, né? Todos os meses. E cada trimestre, no mínimo, a gente responde essas pessoas. Olha, o que mais saiu nessa pesquisa, olha o que nós estamos fazendo, ou o que não dá para fazer. Então, com isso, a gente fomenta cada vez mais, e aí, obviamente, essas pessoas ajudam a gente na melhoria do produto, porque o nosso ecossistema também não é simples, né? Eu tenho o RH para poder atender, eu tenho o parceiro, que é o meu parceiro da academia, né, dos estúdios e de aplicativos, e eu tenho o usuário no final, né? E hoje E aí, olha só que interessante, 70% dos nossos usuários são pessoas que usam os planos básicos. Então, ou seja, eu preciso ter esse olhar para essas pessoas, né? Eu preciso ter gente que vivencia que vivencia tudo isso para poder colocar dentro da organização. Então, é muito legal, porque a gente recebe muito feedback de muitas coisas que até às vezes o que a gente está colocando no mercado e o próprio time interno já faz uma curadoria, fala, olha, isso aqui está muito, não vai atender essa área ou vai atingir outro público. Então, esse tema da diversidade para a gente é crucial no nosso produto. E é crucial também para a gente poder manter a organização, né? A gente criou um plano até de diversidade, um plano dos nossos próximos, agora já não são 5 anos, mas um plano dos próximos 5 anos, o que a gente vai fazer, muito estruturado, com resultado e mensuração, né? Porque é super importante para a gente. Que bacana. Então, falamos de cultura, falamos de diversidade. Renato, você já teve oportunidade de fundar outras empresas, liderar outras empresas, agora você está liderando o Doutor Consulta. Eu queria falar do aspecto de execução e foco, né? Você, como o líder, um executivo, quais são suas práticas de gestão para garantir o foco e a execução? Quando a gente fala de inovação, as ideias vêm de todos os lugares, as ideias são as mais interessantes possível, mas qual é o segredo aí do teu sucesso de escolher aonde gastar energia e garantir uma execução de qualidade, né? Para que aquela boa ideia se transforme em valor para os seus clientes? Salvador, assim, a resposta rápida é bastante planejamento estratégico, bastante alinhamento
com os investidores, com o nosso conselho de administração e também com as lideranças da companhia, né? Mas eu gostaria até de abrir um parênteses aqui, eu gosto muito desses temas que foram abordados agora, cultura, né? Eu brinco que eu estou na companhia para disseminar, criar, ajudar a disseminar a cultura da companhia e o desenvolvimento das lideranças e também a diversidade, né? Quer dizer, gostei muito aí da fala da Priscila. Como exemplo, no Doutor Consulta, nós temos um comitê de diversidade e equidade, né? E lançamos recentemente um programa chamado Eu Respeito as Diferenças, e que a gente faz imersões em algumas entidades fora do Doutor Consulta. Semana que vem nós vamos fazer uma incursão, várias pessoas, quem está aberto para qualquer um participar, passar uma manhã no Instituto Luci Montoro, né, que é bastante interessante, né? Eu particularmente até tenho um irmão que teve um AVC e usou muito o Luci Montoro, e que é um instituto fantástico de reabilitação de pessoas que são incapacitadas, enfim, mas são temas muito legais e que a gente também pratica aqui no dia a dia, né? E essa questão do alinhamento, Salvador, para nós é muito importante, né? Quer dizer, eu acredito muito no foco, né? Quer dizer, a gente quando estabelece um plano de trabalho, um plano estratégico, e a gente sempre está trabalhando com um olhar de 3, 5 anos na frente, né? A gente se planeja bastante, a gente se alinha bastante com os investidores, a gente traz muita informação. Por exemplo, eu vou até te falar uma coisa que a gente criou aqui que é muito legal, a gente tinha lá no Odontoprev também, que é uma área de inteligência competitiva, né? Onde a gente, dentro dessa inteligência competitiva, a gente olha para a inteligência de mercado, onde você vai ver o que está acontecendo, quais são as tendências aqui e fora, no setor. Por exemplo, hoje em dia nós estamos nós não estamos competindo com empresas de saúde, nós estamos competindo com outras companhias, com outras necessidades de educação, alimentação, transporte que as pessoas têm. Então nós estamos naquele share of wallet do cara que ele às vezes para se alimentar, trazer comida para dentro de casa, ele deixa de pagar a saúde. Então a gente olha muito. Então a gente nessa área de inteligência a gente olha muito para o mercado, quem está comprando, como está comprando, quais são as tendências, quais são os canais de distribuição, qual produto. Tá. E aí depois vamos para uma outra linha de inteligência de produtos, para a gente desenhar o produto daquilo que o mercado está pedindo, né? Também olhando o que o concorrente tem e tal. E, por fim, a inteligência comercial, como é que a gente coloca esse produto no mercado para ser comprado como ele é comprado, tanto no B2C, principalmente, que é hoje o nosso maior público, né? O direto ao consumidor, mas também no B2B, onde a gente também tem algumas ações, a gente também tem cartão de afinidade, que você faz uma assinatura do Doutor Consulta e tal. E a partir do momento que você criou essa estratégia, que você criou esses produtos, que você sabe qual que é o go-to-marketing, você foca muito naquilo que você acredita. Nós, como nascemos como uma startup, uma health tech, a gente erra, mas tem que ser muito ágil na correção do rumo, né? Eu tenho certeza que também o case aqui de crescimento da Gympass, da Acreditas. A gente que nasceu como startup, a gente tem que testar, medir. Só com dados você consegue medir. E se você errar, você tem a mesma agilidade para corrigir o rumo e ir para o caminho correto, mas em cima de dados. Então, como eu te falei, você precisa ter uma inteligência competitiva e acumular o máximo de informações, o máximo de dados, e para você acertar muito mais do que você erra. E, enfim, acho que essa é a forma como a gente conduz aqui o nosso trabalho. Bom, o papo está espetacular. Renato, Priscila, Gustavo, super obrigado por essa conversa. Você que nos acompanhou, realmente uma aula aqui de empresas super inovadoras, e você vê o quanto essas empresas estão aprendendo, a importância de dados, a importância de se reinventar quase que diariamente, da cultura, do foco. Então, realmente, muito obrigado a cada um de vocês pela participação. Meu nome é Antônio Salvador, e com isso a gente fecha a nossa sessão sobre empresas inovadoras. Muito obrigado.